Olá, vamos começar nosso estudo então. Vou compartilhar primeiro aí. Estamos online. Restaurar. Vamos chamando o pessoal para participar junto conosco. Já vamos começar já. Agora que apareceu que eu estou online. Vou convidar o pessoal para participar junto conosco. Manuel já está presente, a Dilce já está presente, tem mais dois presentes. Deem boa noite aí quem tá online aí, já dê boa noite pra gente saber quem tá. Pra gente poder cumprimentar. A Dilce está aqui do meu lado. Lá ela vai dizendo quem já tá online já. A Cássia e a Manuele. Que aparecem pra mim aqui. A Adriele, Vinícius. Boa noite, Adriele, boa noite. Todas as pessoas que já estão chegando. Vão dando um oi aí. E não esquecendo, tá? Ela pode participar, vocês podem ir falando. Só estou dando 2 minutinhos aqui para o pessoal entrar. Eu estou compartilhando a live. Compartilhe a live aí, chame os amigos. Pra gente. Hoje nós vamos continuar falando sobre a autoridade de Cristo. E hoje. Gente, ali. A Josi já entrou, não? Não vi ela. Chama ela então. Tá no Instagram também, tá, gente? Eu espero que não dê problema, que o telefone de vez em quando dá uns problemas aqui. Mas espero que ele não dê problema, que ele siga. Então tá, 8h03, vamos, sem mais delongas, vamos começar. Nós temos que dar honra para quem está presente, né? Então vamos ver aqui. Tem um númerozinho aqui, deixa eu ver o que é esse númerozinho aqui. Então tá, vamos começar. Nós vamos seguir o nosso estudo. Nosso estudo está no Mateus 7, 28 e 29. Que diz para nós, Jesus acabou de falar a respeito do Sermão do Monte. E aí ele lê essas duas passagens. Quem escreve é Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, que diz assim para nós. A Marta também já entrou. Sejam bem-vindos todos que entraram aí. Então diz assim, ó. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de estudar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ele ensinava com a autoridade dele mesmo. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo mais uma vez por essa noite, te agradecendo, Senhor, por nós poder estar aqui na Tua presença e poder falar um pouco mais de Ti. Nos ensina, Senhor, a ser autoridades no Teu nome, que nós possamos fazer as coisas de acordo com a Tua vontade, que nós possamos andar nos Teus caminhos, que todos os dias de nossa vida, Senhor, nós façamos tudo de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Que Tu seja, Senhor, a nossa meta, que Tu seja, Senhor, o nosso refúgio, que Tu seja, Senhor,
tudo em nossas vidas, que nós possamos te ter como nosso Senhor verdadeiramente. Obrigado por tudo, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Semana passada nós começamos já esses versículos, né? E nós fizemos um apanhado a respeito da palavra, para nós fizemos uma introdução, né, do que era essa palavra, o que é Jesus na realidade, Jesus ser o nosso autoridade suprema em nossa vida. Nós vimos que Jesus é o nosso amigo eterno, ele é o nosso irmão eterno, ele é o nosso profeta supremo e é o nosso sumo sacerdote, o qual pagou o preço pelos nossos pecados. E nós vemos que além disso tudo, ele ainda é muito mais do que tudo isso. Nesses versículos derradeiros do Sermão do Monte, nós vemos o comentário de Mateus a respeito da reação que ele viu a respeito daqueles discípulos e a respeito das pessoas que ali estavam, que se dirigiam, né? Ele se dirigia primeiramente aos discípulos e depois à multidão, e todos eles ali, a palavra de Deus diz para nós que ficaram abismados com a forma que ele ensinava. Eles ficaram muito tocados pela forma que Jesus tocava, ou seja, quando Jesus acabou de proferir aquelas palavras, né, as multidões estavam maravilhadas. É isso que a palavra de Deus diz para nós na versão Almeida atualizada, né? Ela estava maravilhada com a forma que ele ensinava as doutrinas, porque ele ensinava com a autoridade dele, não a autoridade dos escribas. Eles ficaram profundamente impressionados porque Jesus não era apenas um rabi, não era apenas um mestre judeu. Ele era mais do que um mestre, ele falava numa autoridade suprema. Ele falava, não transparecia autoridade. Quando a gente fala a respeito de Cristo, por exemplo, nós que conhecemos a Cristo, o que a Manuela botou ali? É só para mim que não está falando. Só para mim que está. Tá falhando a voz aí? Por favor, falem aí. Diga se tem algum problema. Não dá? A Dilce diz que está ouvindo aqui também não está falhando. Mas se alguém dizer que está falhando, a gente vê. Mas eu acho que eu estou na certa aqui. Não. A Adriele também disse que não está falhando lá. A Adriele também disse que não está. Pois é. Não sei, de repente é bom encerrar. Disse que não tá falhando para ela. Tá, então eu acho que é bom de repente tu encerrar e começar de novo o Mani. Que aí começa. Então assim, ó, quando o Espírito Santo registra esse fato lá na última. Isso, o Insta está funcionando. Pode ir lá no Insta lá que está funcionando. Quando Jesus quando o Espírito Santo registra esse fato, certamente ele está dizendo que Jesus não parecia simplesmente ter autoridade, ele era autoridade realmente. Ele não era um orador experiente, nem um bem articulado, ele não usava as palavras cuidadosamente estudadas, não. Ele não tinha o propósito de impactar os ouvintes. Nós vemos hoje em dia pessoas que estão falando a respeito da palavra de Deus, como eu estou dizendo, quando eu falo a respeito da palavra de Deus, ou qualquer outra pessoa que fala a respeito da palavra de Deus, ela tem uma autoridade a intermédio da Bíblia. Nós, por exemplo, que nós fizemos, pessoas que fazem o curso de teologia, elas têm um conhecimento a respeito da palavra de Deus. Elas têm um conhecimento a respeito um conhecimento a respeito da Bíblia Sagrada, mas não exatamente tem autoridade sobre essa palavra. Por quê? Porque nós vemos que Cristo ali, ele tem o conhecimento. Eu falei a semana passada que quando nós vemos que Cristo com 12 anos adentra o templo e começa a falar a respeito da palavra de Deus para os fariseus e para os homens lá, eles ficam abismados que um menino de 12 anos conseguia falar daquela forma, ter a autoridade que ele tinha. Então Cristo ele não tinha a arte do bem falar, ele não era isso, ele tinha autoridade de fato.
ele era conhecedor do que ele estava falando. Sabe quando nós quando nós temos conhecimento de alguma coisa e nós falamos a respeito daquilo, nós falamos cheio de autoridade, nós falamos sabendo do que nós estamos falando, e é isso que Cristo estava falando. Cristo saiu dos céus e veio estar junto conosco para falar a respeito daquilo que ele vivia, aquilo que ele vivenciava, ou seja, Deus ele é mais elevado que todos os homens, ele está acima de todas as coisas. A autoridade é de origem dele, na realidade, né? Não era uma simples maneira de falar, não era isso. Ele tinha conteúdo do que ele estava falando. A verdade que ele estava falando era a respeito dele mesmo. Por isso que ele tinha autoridade. Uma autoridade que, segundo a Bíblia, é colocada na mais alta posição entre os homens. A mais alta posição entre os anjos é a mais alta posição sobre todo o universo, inclusive a mais alta posição perante Deus, aos olhos do Pai. Ou seja, ele é a autoridade suprema. E é isso que nós temos que reconhecer. Nós temos que reconhecer Cristo como nossa autoridade suprema. Não somente como foi falado a semana passada, que Cristo é o nosso amigo, Cristo é o nosso irmão, Cristo é o nosso sacerdote. Cristo, não, ele é muito mais do que isso. Cristo é o nosso Deus. É isso que nós temos que ter. A fé, nós temos que ter fé na autoridade de Cristo, não somente nele como sacerdote, como profeta, mas como ele Senhor da nossa vida. Sabe, eu acho tão interessante quando eu começo a ver pessoas que falam a respeito de vários tipos de coisa, mas não tem a autoridade de Cristo. Por quê? Por causa que as pessoas estão mais interessadas em coisas, estão mais interessadas em coisas próprias do que qualquer outra coisa. Então, por isso que nós falamos que Mateus fala aqui nesse versículo, né, que a autoridade estava sobre ele, ou seja, ele dominava todo aquele assunto. Então, aí nós vamos começar realmente o que nós queremos falar, que Cristo tem autoridade. Cristo, segundo a Bíblia, é autoridade, pois está escrito isso na palavra de Deus. Está em Romanos 10, no versículo 9, diz para nós assim, ó: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós temos que reconhecer a autoridade de Cristo no nosso viver. Nós temos que reconhecer que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. O problema é que nós falamos da boca para fora que Deus é nosso Senhor, nós falamos que Deus é o nosso Salvador, mas na realidade nós não vivemos isso. Nós vivemos qualquer outro tipo de coisa. A Adri falou alguma coisa aí. Nós falamos qualquer coisa a respeito de qualquer assunto, mas nós não temos Cristo como excelência na nossa vida. Nós não temos Cristo como Deus na nossa vida realmente. Esse é o grande problema. Não apareceu? Vou ler aqui o que ela botou aqui então. Jesus sempre... vamos aparecer um pouquinho. Jesus sempre ensinou pelo que ele é. Desde antes de nascer, Deus conduzia a vida de Jesus. O imperador atentou contra a vida, nasceu em lugar simples, cresceu entre o povo e começou o seu ministério à vontade de Deus, após receber o Espírito Santo. Exatamente, Cristo, ele é a autoridade. Nós vemos João falar isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então nós temos que reconhecer ele. Agora que eu deixei a semana passada uma pergunta para a gente responder, né? Não sei se vocês chegaram a lembrar dessa pergunta. A pergunta é a seguinte, ó: por que é certo reconhecermos a Jesus como aquele que tem autoridade sobre nós? Qual é o motivo que traz que Cristo tem autoridade sobre nós? Quando nós casamos, nós colocamos a autoridade da outra pessoa sobre nós. Por exemplo, a Dilce e eu, quando casamos, ela colocou sobre ela a minha autoridade. E eu, quando casei com ela, eu coloquei sobre mim a autoridade dela. Até que nós falamos, né, que eu sou o Cláudio da Dilce. Ela diz que é a Dilce do Cláudio.
Então, assim, nós colocamos autoridade. Então, quando nós vamos trabalhar alguma empresa, nós nos colocamos embaixo da autoridade daquela pessoa, do nosso chefe. Quando nós estamos na empresa, quando nós estamos na escola, nós estamos embaixo da autoridade dos professores. Então, nós colocamos embaixo de autoridades. Mas por que nós temos que estar embaixo da autoridade de Cristo? E não, no domingo nós falamos aqui, no culto que nós fizemos domingo, a respeito de que Cristo é o caminho para a libertação, do peso da religiosidade. Vê aí, Cássio, Josi, ela botou aí. Vamos ver o que a Adriana falou para nós. Se nós tivermos a vida conduzida por Deus, nós vamos agir muito mais, e as palavras que saírem da nossa boca farão diferença na vida das pessoas. Nós temos que ter em mente que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Mas quando nós temos isso só da boca para fora, o problema é assim. Quando nós pegamos e colocamos isso como eu falei no domingo, né, que a gente tem o problema da religiosidade, quando nós colocamos algo sobre a nossa vida, ou, por exemplo, o que eu quero falar é que às vezes nós colocamos a igreja sobre a nossa vida, nós colocamos o pastor sobre a nossa vida, e não é isso que a palavra de Deus diz para nós. A palavra de Deus diz para nós que nós temos que ter a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Então, seja pastor, seja padre, o líder ao qual está no lugar aonde tu está, não é ele que é o cabeça da nossa religião. O cabeça da nossa religião é Cristo. Nós temos que ter Cristo como autoridade, porque ele mesmo fala. Então, por que nós temos que reconhecer que Jesus Cristo tem autoridade sobre nós? Essa foi a pergunta. Bem, nós temos que reconhecer a autoridade de Cristo por causa que em sua natureza diz que ele é Deus. Jesus é Deus. Ele é, como a Cássia botou aqui, nós somos a noiva, ele é a cabeça do nosso corpo. Exatamente isso. Ele é o nosso Senhor. Ele é a autoridade suprema. Isso está escrito na Bíblia. Como nós estamos falando desde a semana passada, Jesus Cristo é o nosso irmão, Jesus Cristo é o nosso amigo, Jesus Cristo é o nosso sacerdote, Jesus Cristo é tudo para nós, mas muito mais do que isso, Jesus Cristo é Deus. É isso que nós temos que ter em mente. A Adriele falou alguma coisa ali? Assim, em cima da Josi. Agir mais do que falar, diferente dos fariseus, que apenas falavam coisas engessadas pela religiosidade, exatamente isso. E a Cássia, continuando no que ela falou, a Bíblia nos ensina até mesmo que a natureza exalta e adora a Cristo, os mares louvam, as montanhas se ajoelham a Ele, toda a criação deve submeter-se ao Criador. Exatamente isso, por isso é que nós temos que servir a Cristo, porque Ele é Deus. E a primeira coisa, eu quero falar sobre três, tá? Vou falar sobre três pontos. E o primeiro ponto é isso: nós temos que nos colocar abaixo da competência de Deus, porque Ele é Deus. Em primeiro lugar é isso. Ele é Deus. Ele fala ele fala com autoridade nesse versículo, porque Ele tem a autoridade suprema. Suprema sobre todo o universo, sobre todas as pessoas, sobre todos os seres. Ele tem autoridade sobre tudo. Nós vemos isso afirmado nesse sermão, desde que nós começamos no capítulo 5 lá, falando sobre a autoridade de Cristo. Ele é autoridade sobre todas as coisas, ele é autoridade sobre tudo, ele tem autoridade sobre a nossa vida, como a Cássia falou ali agora. Ele tem autoridade sobre a natureza, ele tem autoridade sobre os mares, ele tem autoridade sobre os céus, ele tem autoridade sobre o céu, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é a autoridade suprema. Por isso que nós temos que nos alegrar na presença de Deus, nós temos que estar na presença de Deus em todos os momentos, porque Ele é Deus. Então, quando o povo se maravilha nesses dois versículos, no versículo 20,
28 e 29 de Mateus 7, que fala que eles ficaram maravilhados com a autoridade de Cristo. Ele está falando sobre isso. Ele tinha autoridade não por causa que ele se adonou da autoridade, não. Ele tem autoridade porque ele é autoridade, ele é Deus. Foi tudo firmado sobre ele. A palavra de Deus diz para nós, João fala, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que se fez, tudo que se enxerga foi feito por intermédio dele e para ele. Então tudo é Cristo. Por isso que nós temos que colocar a autoridade de Cristo sobre a nossa vida. Sabe, às vezes a gente fica maravilhado. Eu fiquei muito feliz hoje. Eu estava esperando um pouquinho para falar, porque eu estava esperando a Josi entrar. E a Josi agora entrou aqui. Não sei se faz tempo que ela entrou, mas eu vi agora ali. E ontem o Joaquim fez 6 anos de idade. E a Josi colocou um post ali falando a respeito disso, que fez um café para ele, um café da manhã para o Joaquim, e serviu ele na cama e se alegrou e botou uma música para ele escutar, e a música falava sobre a autoridade de Cristo, e a música falava a respeito de ensinar de Cristo. E eu fico maravilhado quando eu vejo que a palavra de Deus diz para nós que nós temos que inculcar nos nossos filhos a palavra de Deus, nós temos que inculcar Cristo nos nossos filhos. E o que ela falou ali, ela disse assim: a coisa que mais me alegra, ela disse que se colocou em choro nisso, a coisa que mais alegra é ela em poder ensinar para o Joaquim a Cristo. Sabe, no momento que nós conseguíssemos entender isso de verdade, que não importa, gente, sério, não importa, é sério isso demais. Quando a gente consegue entender que Cristo é autoridade, quando nós conseguimos entender que Deus é Deus, que Cristo é Deus, nada mais importa na vida da gente. Não importa mais o nosso casamento, não importa mais o que nós comemos, não importa mais o nosso trabalho, não importa mais o nosso estudo, não importa mais o que nós ganhamos, não importa mais o que nós fazemos. O que importa é Cristo na vida da gente. Nós nos alegramos em poder falar de Cristo para as pessoas, nós nos alegramos em ver quando as pessoas reconhecem Cristo na vida dele. E quando eu li essa postagem da Josi, que ela diz que a alegria dela é falar de Cristo para o filho dela, isso me alegrou o meu coração, alegrou a minha vida, porque, gente, foi sempre isso que foi o mais importante na minha vida. Eu nunca, quando perguntaram para mim, eu já contei para vocês, quando perguntaram para mim, quando a Josi era pequena, perguntaram: o que tu quer que a Josi seja quando crescer? O meu sonho é que ela seja uma mulher de Deus, é isso que eu sempre quis. Eu nunca quis que ela fosse professora, advogada, mestre ou qualquer outro tipo de coisa. Eu queria que ela fosse uma mulher de Deus, assim como ela, o Leonel, o Anderson, a Cassiane. O meu sonho é que eles sejam homens de Deus, homens que conheçam a Deus e façam a vontade de Deus, que ande de acordo com o propósito de Deus e tenha Cristo como o único e suficiente Salvador, e não só isso, mas como Deus da vida deles, e que tudo seja para a honra e para a glória deles. Isso é o importante. A Josi botou alguma coisa ali? Pra mim não tá aparecendo os comentários. O A Josi não botou? apareceu foi o da Cassi. Conheço essa música há muitos anos, há muito tempo, mas não tinha pensado nela como mãe ainda. Melhor presente que eu posso oferecer é Cristo, exatamente isso. Sabe, quando a gente conseguir entender isso realmente, quando nós conseguir entender que a melhor coisa para os nossos filhos, a melhor coisa para as pessoas que estão na nossa volta é Cristo, as coisas vão mudar. Entende? Não é, gente, sério. Eu falei aqui umas 2 semanas atrás a respeito de que nós não nos corrompemos porque nós não temos a oportunidade. Que se alguém chegasse para nós e oferecesse: te dou 5 milhões de reais para te fazer tal coisa. E boa noite, mãe, que Deus abençoe. Se a gente oferecesse 5 milhões, se alguém oferecesse 5 milhões de reais para nós, gente, a gente se corromperia. E quando a gente consegue descobrir que Cristo é muito maior do que isso, que nenhum dinheiro consegue pagar a maravilha que Deus faz na vida da gente, quando nós conseguimos enxergar
o bem supremo que Deus faz na vida da gente, que não é dinheiro, que não é posição, que não é fama, que não é nada, nós conseguimos enxergar e ficar maravilhados com a autoridade de Cristo, como fala aqui nesse versículo, poder ficar maravilhado e alegre nisso que a Josi viu, né, nesse dia, por intermédio daquela música, de dizer que Cristo é o suficiente, e a gente poder, quando a gente falar para o filho da gente a respeito de Cristo e alegrar o nosso coração, isso é a autoridade de Cristo. Sabe quando nós podemos nos alegrar em falar de Cristo? O Cleito também está na live. Eu amo ver o Cleito pregar, porque ele fala de autoridade, com a autoridade de Cristo. Ele fala com conhecimento de causa do que Deus faz na vida dele. É isso que eu fico maravilhado. Não é aquelas pregações vazias, como eu falei aqui, quando Cristo estava pregando ali, ele não tinha autonomia de palavra, ele não tinha conhecimento no assunto, ele não tinha uma lábia boa para poder enrolar as pessoas. Não, ele tinha conhecimento de causa. É isso que eu vejo, e eu vejo na vida do Cleito isso. Conhecimento de causa. Gente, nós somos pecadores, nós somos errados, nós pecamos, nós erramos, nós caímos. Sim, eu sei que o Cleito cai, quanto eu caio, quanto qualquer um de nós cai, porque nós somos seres humanos. Mas não é isso, nós temos a autoridade de Cristo, nós somos cheios de Cristo. Os meus filhos veem eu falar de Cristo, e mesmo assim de vez em quando a gente discute, a gente briga. Por quê? Porque nós somos seres humanos e somos errados. Então não é isso que vai mudar a autoridade de Cristo na vida da gente, nem o nosso reconhecimento, que nós reconhecemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos da forma a qual nós temos que falar, porque Ele mudou a nossa vida. Nós sabemos que Ele é Deus, e mesmo Ele tendo vindo aqui nessa terra em forma de homem, mesmo Ele tendo sido formado por homem, mesmo ele ter nascido como homem no devido tempo, mesmo ele ter nascido de um ventre de mulher, mesmo ele ter sido concebido, por ele ter sido concebido pelo Espírito Santo e ter aparecido em corpo de mulher, mesmo assim, ele é Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, é o que a Adriele falou. É exatamente isso. Ele foi um ser humano ao qual ele é Deus e se fez carne. Isso é maravilhoso. Então, quando nós conseguirmos entender que sabe quando Moisés pergunta lá, quando eles me perguntarem quem tu és, o que eu digo, ele diga simplesmente digo que eu sou. Ele era e deixou de ser para se formar homem e habitar entre nós. Ele se fez carne. No princípio ele era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo habitou entre nós, cheio de glória e de autoridade. Jesus é o Emanuel, Jesus é o nosso Deus eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, porque nós vemos quando foi criado o mundo lá há milhões de anos, milhares de anos atrás, e diz para nós que façamos o homem a nossa imagem, conforme a semelhança. Quando Deus diz isso, ele mostra que Cristo estava junto com ele. Depois nós vimos o testemunho do Espírito Santo, quando Jesus Cristo entrou no Jordão e foi ser batizado por João Batista, e aí diz que ele estava entrando no Jordão para ser batizado, e desce uma pomba, que é o Espírito Santo por intermédio de uma pomba, e abre-se os céus, e diz uma voz que fala: esse é o meu filho em quem me comprazo. Nós vemos a divina trindade ali em pessoa, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo no mesmo momento. Isso dá autoridade para Cristo. Nós temos que entender essa autoridade de Cristo, gente. Quando nós conseguirmos entender a autoridade, que Cristo não é simplesmente um santo, Cristo é Deus. E por isso as pessoas se maravilharam por intermédio nesse versículo, quando Mateus muito categoricamente fala que as pessoas que estavam na volta se maravilharam com o que ele falara, com a autoridade que ele falava.
Jesus Cristo no Novo Testamento mostra o ensino, que o Novo Testamento mostra para nós que Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. João fala isso aí nessa passagem que a Adri colocou para nós aí. Ele é o Verbo eterno, ele é o Criador do universo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Nós vemos também a carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, que diz para nós assim, ó, que em Jesus foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, os anjos, os planetas e tudo que existe. Olha quão maravilhoso é isso, gente, sabe? E às vezes nós tratamos Cristo como uma pessoa... eu vejo pessoas tratando Cristo como como é que eu posso dizer? Um amuleto de sorte, que nós colocamos quando nós colocamos Cristo na nossa vida, a nossa vida começa a dar certo. Ou seja, Jesus é um amuleto na vida da gente. Nós recebemos Cristo não como nosso único e suficiente Salvador, mas como o libertador dos nossos problemas e dificuldades, o que tira a doença das nossas vidas, e não é isso que Deus é. Não é isso que Cristo é. Cristo é muito mais do que isso. Cristo é o Deus Todo-Poderoso que habitou entre nós em forma de homem para nos dar salvação e liberdade. Quando nós conseguirmos reconhecer essa magnitude de Jesus Cristo, nós vamos mudar os nossos pensamentos. Nós não vamos pensar mais em coisas carnais, mas vamos pensar em coisas do alto, somente coisas do alto. Ele vai ser o autor e consumador da nossa fé. Ele vai ser a alegria da nossa vida. Ele vai ser o Redentor. Ele vai ser o reconciliador. Ele vai ser o Todo-Poderoso, Ele vai ser o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o que criou os céus e a terra, Ele criou todas as coisas e tudo se fez por Ele, por intermédio dEle e para Ele. Quando nós conseguirmos entender que isso é verdade, a nossa vida vai se transformar e nós vamos ser diferentes. Apareceu um monte de coisa aí, tu consegue ler? Só o da Adriele. Deus é humilde, isso choca a humanidade. Porque o que mais faz as pessoas pecarem é o orgulho, de acharem que estão certas naquilo que fazem e não se deixar moldar pelos princípios de Cristo. Na vida tereis aflições. A palavra de Deus diz para nós que ele era Deus e não usurpou por ser Deus, ou seja, ele se humilhou a ponto de deixar de ser Deus e se tornar homem, para que o amor dele se expressasse por intermédio disso. Gente, como nós precisamos reconhecer Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Em Hebreus, na carta de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 13, diz para nós assim, ó, Jesus é o esplendor da glória de Deus. Gente, ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é o Deus em pessoa. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é... Gente, quando a gente puder entender que a glória de Deus se expressou por intermédio de um homem, Jesus Cristo, aqui na terra, nós mudaríamos totalmente o nosso pensamento. Nós não pensaríamos mais em coisas do mundo, nós não ia querer mais, não ia mais nos importar por financeiro, não ia mais nos importar por fama. O mais interessante para nós é que nós termos a Deus, ele é a expressão exata, fala para nós, né? Em Hebreus ali que eu estou lendo, a expressão exata do ser por meio de quem Deus fez o universo. Jesus Cristo é a expressão exata de tudo que foi feito no universo. Além disso, o Novo Testamento mostra para nós também e firma categoricamente que Jesus sustenta todas as coisas, que por intermédio dele existe a palavra do seu poder, é por intermédio de Cristo que acontece todas as coisas. Se nós respiramos hoje é porque Cristo está presente, se nós andamos é por causa de Cristo, se nós enxergamos é por causa de Cristo, se nós amamos é por causa de Cristo, se nós ensinamos a palavra de Deus para as pessoas é por causa de Cristo. Ele é toda a sabedoria humana. Por intermédio dele, toda a capacidade de entendimento que existe em nós, toda a capacidade de desenvolvimento científico e artístico que existe no mundo, é por intermédio dele.
em toda e qualquer área que existe, toda sabedoria é dirigida por Ele. Aonde existe qualquer coisa, aonde exista qualquer inteligência, aonde existe qualquer entendimento, aonde existe qualquer capacidade, ali está Cristo. Se nós somos o que somos, é porque Cristo nos deu capacidade para isso. Nós temos que ser grato a Deus em todos os momentos de nossa vida. Ele é a luz que ilumina todo ser, Ele é a luz que ilumina todo homem que veio ao mundo. Ele é todas as coisas. Nossa, eu sou maravilhado com a pregação do reverendo Nicodemos. Não. Sumiu agora a palavra dele, do cabelo, de cabeça branca lá, que eu fui esses dias lá na pregação dele. Ele é, a pregação é Ele é. Gente, como é que eu me esqueci o nome dele? Mas, gente, Hernandes Dias Lopes, exatamente. Obrigado, Josi. Obrigado, Josi. Quando a gente consegue entender que Ele é o autor de todas as coisas, quando a gente consegue ver que Ele é esse ser maravilhoso, que por Ele, para Ele, quem é este exatamente? Tem no nosso canal aí esse vídeo aí de quem é este. Gente, quando a gente conseguir entender quem Ele é, a gente para de viver a vida do jeito que a gente vive, sabe? Às vezes a gente fica triste com Tomé, né? Porque Tomé, uns 10 dias depois que Cristo morreu, ou melhor, desculpa, uns 10 dias depois da ressurreição, ele aparece pros discípulos dele lá, né? E aí ele diz que só vai acreditar quando ele colocar a mão do lado e tocar só quando ele tocar, eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele e colocar a mão do lado dele. Isso está em João 20, no capítulo, do versículo 27 ao versículo 29, eu vou ler para vocês aqui, ó, que diz assim, ó: e logo ele disse a Tomé, né? Ele pede ele só vai acreditar se ele fizer isso. E quando ele chega na frente de Tomé, ele diz assim: Tomé, põe o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Põe também a tua mão aqui do meu lado. Não seja incrédulo, mas seja crente. E respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz para ele assim: porque vistes, crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Gente, eu fico maravilhado com essa passagem. Consegue ler o que a Adriele falou? A Cássia disse assim: tem um louvor que sempre me faz chorar, que diz: Deus de promessas, é sempre fiel, não abres a boca em vão, e quando tu falas a vida e a ciência, o som de tua voz o seguirão. Ele diz e acontece, ele manda, ele é. A Adriele disse: no Antigo Testamento temos o relato da quantidade de rituais que eram feitos para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos e não morrer. A presença de Deus agora é em nós. O sacrifício dele rasgou o véu e nos deu livre acesso ao Deus que é. Exatamente isso, cara. Quando tu olhar do que a Cássia falou, do que a Adriele falou, gente, quando nós conseguirmos entender a magnitude disso, quando nós conseguirmos entender, que nem Tomé, entendeu, gente? Assim, ó, um cara que estava dizendo que não acreditava, daí quando ele vê Jesus, ele diz assim, ó: Senhor meu, gente, isso me arrepia, Senhor meu e Deus meu. Gente, quando a gente conseguir entender o que Cristo é na vida da gente realmente, nós vamos dizer para ele: Senhor meu e Deus meu. Ele vai ser maior que todas as coisas na minha vida. Eu vou dar mais importância para Ele do que qualquer outra coisa. Ele é a razão da minha vida. Gente, eu queria muito passar o dia inteiro podendo louvar e bendizer a Deus, dizendo assim: Tu és, Senhor, o meu Salvador, Tu és o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, Tu és todo-poderoso, Tu és o Criador do céu e da terra, por intermédio de Ti veio a salvação, Tu me amou de tal maneira que mandou o Teu Filho para morrer na cruz do Calvário, e assim eu pudesse falar durante o resto da minha vida, louvar e bendizer, palavras que fosse
que não sei se existe essa palavra, mas palavras. Estamos aqui de volta. A Adriele falou alguma coisinha? Oi, agora deixa eu achar. Sim, a vida só tem alguns valores se ele é em nós, porque quando não é, apenas há pecado e morte. O mal é um conceito, o verdadeiro mal é a ausência de Deus. Exatamente isso. A ausência de Deus é o pecado. A ausência de fazer o mal é o pecado. E nós vemos que quando Tomé conversando com Cristo ali naquele momento, ele reconhece Cristo como único e suficiente Salvador. Mesmo ele tendo se recusado a acreditar que Cristo havia de ter ressurreto, ele diz: Senhor meu e Deus meu. E aí nós vemos a ausência de fazer o bem. Exatamente, Deus é a ausência de fazer o bem. Quando nós não fazemos, a palavra de Deus diz para nós, é pecado não fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Gente, Jesus diz para nós nessa passagem aqui de Tomé, que ele diz assim: Tomé, vou tentar botar para o que eu acho que mais ou menos Jesus quis dizer. Tomé, depois de tudo que tu viu, depois de tu ter passado 3 anos comigo, depois de tudo que eu te ensinei, tu precisou ainda ver para crer, Tomé? Você devia ser mais crente e menos titubeasse menos. Sabe quando a gente é exatamente o que nós fizemos na vida da gente. Nós dizemos que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Nós falamos do amor de Cristo para as pessoas. Nós falamos que Cristo é isso e que Cristo é aquilo na vida da gente. Mas no momento de dificuldade, nos momentos difíceis da vida, ou até nos momentos alegres da vida da gente, nós colocamos Cristo em segundo plano. As resoluções que nós tomamos na vida da gente, a maioria delas, nós nem perguntamos para Cristo o que nós devemos fazer. Nós trocamos de emprego sem orar. Nós fizemos cursos sem perguntar para Deus se era aquilo que Ele queria na vida da gente. Nós casamos muitas vezes sem orar para Deus e pedir para ver se é aquela vontade de Deus. Nós vamos nos lugares sem perguntar para Deus. Nós, sinceramente, se nós olhar para dentro de nós, nós conseguimos entender o quanto nós somos Tomés. O quanto nós chegamos para Tomé, para Deus, para Jesus e dizemos assim: será que tu é meu Deus mesmo? Só vou acreditar quando eu tocar nas tuas chagas. Nós não temos colocado Cristo como autoridade na vida da gente realmente. A palavra de Deus diz para nós que nós jamais tocamos nas feridas de Cristo. E não só nós, mas a grande maioria, esmagadora maioria das pessoas não conheceram a Cristo. Só quem conheceu a Cristo foi aquelas pessoas que estiveram lá em Jerusalém, naquela época que ele estava lá. Mas mesmo assim, Ele nos dá a condição de nós crermos. Ele coloca em nossos corações o Espírito Santo, para que por intermédio dele nós possamos acreditar e confiar em Deus. Mas o quanto nós temos buscado? Ele colocou no nosso coração a fé para acreditar nele. Mas quanto nós temos buscado verdadeiramente? O quanto nós temos entregado a nossa vida a Cristo, o quanto nós temos colocado o nosso joelho no chão, clamando para Deus, para ter conhecimento da palavra dele. Não conhecimento da palavra, eu não quero falar em conhecimento, mas eu quero falar em conhecimento aqui dentro do nosso coração. O quanto nós confiamos em Cristo a ponto de abrir mão da nossa vida para viver a vida de Cristo. Se hoje Deus falasse para ti: larga o teu emprego, que eu vou te sustentar, tu largaria? Ou tu titubearia? Diz assim: não, eu não posso largar. Eu não posso largar o meu emprego porque é o que me dá o pão de cada dia. Mas se foi Cristo que mandou, por que tu não faz? Nós não cremos, é isso que eu quero dizer para vocês. Muitas vezes aquilo que nós falamos da boca para fora não é exatamente o que nós vivemos. Nós não vivemos uma vida de cristão verdadeiros. Nós até acreditamos que Cristo pode abençoar a vida da gente.
Até acreditamos que Cristo abençoa e nos dá aprovação, mas nós não vivemos de verdade aquilo ao qual nós pregamos muitas vezes, porque nós queremos muito mais no poder do nosso braço, porque eu trabalhando eu vou ganhar o pão de cada dia, porque eu fazendo isso vai dar certo, porque se eu fizer tal coisa vai acontecer tal coisa. Nós acreditamos mais em nós acreditamos mais na força do nosso braço do que em Deus muitas vezes. Nós não reconhecemos essa autoridade ao qual o povo, desculpa, a qual o povo está falando aqui nesses versículos. Se nós acreditássemos em Deus de verdade, nós largaríamos tudo na mão dele e ensinaria os nossos filhos a fazer isso. Nós diríamos para os nossos filhos: filho, não te preocupa que Deus é contigo, então simplesmente crê nele que ele vai fazer a vontade dele. Mas não, sabe o que nós fizemos? Nós colocamos o nosso filho na escola, nós colocamos o nosso filho para aprender na melhor escola, para ele aprender o melhor. Depois disso nós queremos colocar ele no segundo grau, na minha época, agora mudou, né? O ensino médio, colocamos ele no ensino médio, o melhor que tem para que ele possa aprender. Nós queremos que ele faça faculdade de engenharia, de teologia, disso, daquilo, daquele outro, porque nós queremos que eles ganhem o alimento deles, que eles possam se sustentar e não depender de ninguém. Não é isso que nós fizemos, e na realidade muitas vezes nós estamos mais preocupados que não falte o alimento na mesa dele do que falte Deus na cabeça deles, gente. Sabe? Isso entristece muitas vezes o meu ser, porque eu também sou assim. Eu não estou falando de um ou de outro, eu estou falando de mim. Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados em ganhar o pão de cada dia do que ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Se na empresa a qual nós trabalhamos proibirem nós de falar da palavra de Deus, sabe o que a gente faz? A gente vai parar de falar da palavra de Deus para não perder o nosso pão de cada dia. E não é isso que a palavra diz para nós. A palavra diz que nós temos que confiar nele, entregar. Eu não estou dizendo, gente, pelo amor de Deus, que é para a gente largar o serviço da gente para falar de Deus, não, de forma alguma. Eu não estou dizendo, meus irmãos, que não coloque mais os filhos de vocês na melhor escola para que eles possam aprender. Não, não é isso que eu estou dizendo. O problema é quando nós começamos a colocar nisso o poder da salvação. O problema é quando nós começamos a acreditar que um político vai salvar a nossa pátria, vai salvar a nossa vida. O problema é quando nós começamos a entender que se nós ganhar mais, a nossa vida vai mudar. O problema é quando nós começamos a entender que se nós estudar numa faculdade melhor, a nossa vida vai melhorar. Não é isso que esse é o grande problema. Agora, não tem nenhum problema nós estudar numa escola boa, não tem nenhum problema nós estudar numa faculdade boa, não. O problema é aonde nós estamos colocando os nossos pés. Se nós estamos colocando, que nós falamos na pregação a respeito da rocha e da areia há uns dias atrás aqui, quando nós colocamos a nossa base na areia e não na rocha que é Cristo. O problema é quando nós colocamos a nossa visão nas coisas terrenas e não nas coisas atemporais. Nós colocamos o nosso entendimento, a nossa libertação em coisas mundanas. Acreditar que o fulano de tal vai fazer tal coisa, o prefeito da cidade vai mudar a nossa vida. Não, ele não vai mudar a nossa vida. Quem muda a nossa vida é Cristo. Nós temos que colocar a autoridade dele sobre as nossas vidas. Nós temos que acreditar que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele é todas as coisas. Quando nós conseguirmos entender que a autoridade de Cristo, que é o importante para o nosso viver, a nossa vida vai mudar. Nós vamos ser transformados. Nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus. Mas enquanto nós acreditarmos que nós podemos alguma coisa, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Posso ler? A Adriele disse: é por isso que é bom perguntar para Deus onde colocar nossos filhos, porque pode ser algo muito bom pela carne,
mas pode prejudicar muito o ensino espiritual se não for a vontade dele. Mas também a gente tem que conhecer a palavra de Deus para saber ouvir a voz de Deus e Nós temos que saber o orar. que a gente deve fazer ou não, né? Porque não adianta eu ir ali na hora que eu quero alguma coisa e dizer, ai, Deus, me mostra a tua vontade, se eu não sei nem ouvir a voz de Deus, né? Gente, eu digo para as pessoas, quando os meus filhos nasceram, a minha oração sempre foi assim: Senhor, manda que eles sejam homens e mulheres de Deus e mande uma pessoa para estar do lado deles que seja da mesma forma. Eu sempre orei para que meus filhos compreendessem a palavra de Deus e que Deus colocasse pessoas de Deus na vida deles. Porque não é quando a gente... O que eu quero que vocês entendam, não é quando a gente está passando por uma dificuldade. Deus não é remédio, tá? Quando a gente está passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por algum problema, nós vamos e oramos a Deus e pedimos para Deus nos dar livramento daquele problema. Não é isso que é a vida de cristão. A vida de cristão nós temos uma vida na presença de Deus 24 horas por dia. Quando acontecer o momento de dificuldade, nós já vamos saber qual a resolução a qual nós devemos tomar. Nós já vamos ter conhecimento, por quê? Porque nós temos intimidade com Deus. Nós vemos isso quando o Cristo andava sobre a terra e quando ele passava por alguém e ele disse... Quando ele falou para uma pessoa que ela seria curada, ou por exemplo, vamos dizer, quando ele chega na casa lá, que a menina está morta e ele vai ressuscitar a menina, ele diz para o pai da menina assim: não te preocupa que essa doença não é para a morte. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele sabia porque ele era Deus? Não, não é. Também é. Mas o mais importante é que ele tinha contato com o Pai, ele tinha intimidade com o Pai, ele sabia qual era a vontade do Pai, e por intermédio dessa vontade do Pai ele se apossava, e ele tinha autoridade. Sabe quando nós vemos, e eu agora não vou falar de Jesus, eu quero falar de homens normais, por exemplo, Pedro no templo de Formosa, quando ele está entrando, Pedro e João estão entrando no templo de Formosa, e chega um aleijado para ele e diz assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de dinheiro para eu poder para poder comer, para poder fazer as coisas que eu tenho necessidade. E aí Pedro olha para ele e diz assim: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus te levanta e anda. E ele não era Deus, ele não tinha poder para curar, não foi a palavra dele que fez aquele aleijado levantar, mas foi a intimidade que ele tinha com Deus, porque ele sabia que era a vontade de Deus que aquele homem levantasse e andasse. Já pensou que vergonha se ele dissesse para a pessoa: te levanta e anda, e a pessoa não levantasse e não andasse? Ou se ele dissesse, ou se ele não falasse para a pessoa. Eu já contei para vocês uma história aqui, eu teve uma tia minha uma vez, que ficou muito doente e estava a ponto de morrer. A mãe sabe disso, mas eu acho que ela não sabe da história que eu vou contar. Mas a tia Marlene estava muito mal e estava para morrer, estava no hospital e chamaram a família para ir lá. Venham para cá porque ela vai morrer, então venham, vamos fazer para se despedir porque ela vai morrer. E aquela noite veio para mim uma voz que disse assim: ela não vai morrer. Ainda essa doença não é agora que ela vai morrer, ela vai passar muito tempo ainda para a honra e para a glória do meu nome. Gente, vocês acham que eu falei alguma coisa? Eu fechei a minha boca e fiquei quieto. Cara, eu não vou falar nada disso, porque se eu falar e ela morrer, eu vou passar por mentiroso. Gente, isso é ter intimidade com Deus, não o que eu fiz, entende? O que eu fiz foi ter medo. Eu deveria ter ligado para o meu tio e dizer para ele assim: ela não vai morrer. Para a honra e para a glória de Deus, ela vai passar um tempo mais aqui, ainda vai falar mais de Deus. Eu deveria ter usado o que Deus falou e ter me apossado daquela palavra que veio nos meus ouvidos, mas não, eu tive medo. Não é que eu tive medo, sabe o que eu tive? Eu tive foi... falta de fé. Não é nem falta de fé, é medo de que eu fosse desmentido. Falta de fé.
Sabe, se eu acreditasse naquilo que eu ouvi e tivesse propagado o nome de Deus, Deus seria engrandecido por intermédio dessa palavra, mas não, eu não quis fazer isso, sabe por quê? Porque eu não tinha intimidade com Deus. Porque se eu tivesse intimidade com Deus, eu saberia o que ia fazer. Sabe, quando nós estamos passando por problema e dificuldade, eu não preciso nem orar, porque eu sei o que Deus quer. Sabe, quando a gente diz assim, será que isso é certo de eu fazer? Será que Deus quer que eu faça isso? Gente, se tu está perguntando, é porque a resposta já está na tua cabeça. Então, se tu tiver, nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que estar o dia inteiro na presença de Deus, aonde nós andarmos, nós temos que estar falando de Deus, nós temos que reconhecer a autoridade de Deus na vida da gente, e quando alguém vir falar conosco, nós falarmos cheios do Espírito Santo por intermédio dela, porque a palavra de Deus diz para nós, se nós tivermos intimidade e conhecimento de Deus, quando alguém fazer alguma pergunta para nós, ele vai encher a nossa boca com as suas palavras, e nós vamos falar por intermédio da boca de Deus. É isso que nós temos que fazer. Quando nossos filhos perguntam alguma coisa para nós, nós temos que estar preparados para falar a respeito da palavra de Deus, com conhecimento da palavra de Deus. Sabe por que nós não falamos? Porque nós não temos conhecimento, porque nós não temos buscado a Deus suficientemente, nós não temos lido a palavra de Deus suficiente, nós não temos buscado a presença de Deus o suficiente em jejum, em oração, ou da forma que tu quiser, que às vezes a gente diz, quando a gente coloca o joelho no chão, gente, não é que tem que orar de joelho. Às vezes as pessoas acham, eu vou ter que orar, para eu orar eu tenho que estar de joelho. Não, não é isso. Eu não sei qual é a forma melhor que tu acha para orar, seja de joelho, seja deitado, seja sentado, seja em pé, seja da forma que tu tiver, mas que tu esteja na presença de Deus, que o teu coração esteja prostrado diante de Deus e tu possa falar. É isso que a palavra de Deus diz para nós, quando tu te recolher ao teu quarto e falar com Deus em secreto. Isso, quando nós nos afastar desse mundo para entrar na presença de Deus, quando nós começar a falar com Deus de verdade, na presença de Deus, Ele vai falar para nós e Ele vai revelar para nós os maiores desejos do coração dEle, e nós vamos ser sábios a ponto de fazer a vontade dEle. Por isso que nós devemos reconhecer Deus como autoridade sobre a nossa vida, por causa disso, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, e nós o reconhecemos como Deus na vida da gente. É isso que essa passagem quer dizer para nós. É isso que a palavra quer falar para nós, que nós devemos ser bem-aventurados, assim como Tomé fez depois que enxergou a Cristo e diz, Senhor meu e Deus meu. Quando nós conseguirmos chegar a esse ponto, não no ponto de duvidar, mas no ponto de reconhecer como Cristo como Senhor meu e Deus meu, as coisas vão mudar na vida da gente. Que nós possamos viver isso de verdade. Gente, eu passei só um ponto aqui hoje. Como eu disse, eu quero falar sobre 3 pontos, né? A semana que vem, daí nós vamos continuar. A semana que vem, o segundo ponto é que hoje nós falamos que nós temos que reconhecer Ele como autoridade sobre a nossa vida, porque Ele é Deus. A semana que vem eu quero falar porque Ele é o Senhor da Bíblia. E na outra semana é porque Ele é amor. Não sei se é a semana que vem, na outra semana, não sei quanto tempo. Não tenho pressa de acabar. Eu quero, gente, para eu falar a respeito da autoridade de Deus, para eu falar a respeito desse Deus maravilhoso, eu gostaria que todas as lives eu pudesse falar somente disso. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é Deus, Deus é o Senhor de todas as coisas, Deus é o Criador, Deus é que eu pudesse engrandecer a Deus todos os dias da minha vida. É isso que eu quero. Eu quero que a minha vida reflita isso. Eu quero, quando as pessoas olharem para a minha vida, enxerguem que eu sou servo de Deus, que Ele é o meu Deus. É isso que eu quero que Ele seja. Eu quero que Ele seja o meu Deus. Eu quero que as pessoas reconheçam Ele como Deus da minha vida. Assim como eu vejo lá em Daniel 6, quando o rei Dário, né? É rei Dário. Quando o rei Dário condena ele para ir para a cova dos leões, e o rei Dário ora e pergunta para Daniel assim, lá no outro dia, Daniel, será que o teu Deus
foi capaz de te salvar. Não era o Deus de Dário, mas era o Deus de Daniel. Eu gostaria que as pessoas reconhecessem que o meu Deus é poderoso. Então, e começasse a servir ao meu Deus. Mas para que eu haja assim, as pessoas têm que reconhecer eu como cristão de verdade. Então, quando as pessoas reconhecerem que eu sou um cristão de verdade, elas vão reconhecer esse Deus Todo-Poderoso. E quando eles reconhecerem que esse Deus é autoridade na minha vida, eles vão fazer como Dário fez lá para Daniel. Que a palavra de Deus diz para nós que o rei Dário, naquela noite, não comeu. A palavra diz que naquela noite o rei Dário não dormiu. Gente, nós estamos falando de um homem incrédulo. Dário era um homem incrédulo. E a palavra revela para nós que um incrédulo passou a noite em vigília. E passou a noite clamando para o Deus de Daniel. Senhor, Deus de Daniel, se tu é Deus de verdade, liberta ele. Já pensou quando as pessoas começaram a olhar e dizer assim, o Deus do Cláudio é um Deus de verdade. O Deus do fulano é um Deus de verdade. Já pensou, gente? Quando nós pudermos dar esse testemunho, gente, eu fico maravilhado só de imaginar isso, de um dia uma pessoa dizer isso, o Deus do Cláudio é de verdade. Gente, como eu quero que as pessoas me usem como testemunha, como eu anseio por isso, ser crente o suficiente para as pessoas enxergar o quão maravilhoso é Deus. Gente, fique na paz, foi muito bom estar com vocês, mas o tempo passou e eu não consegui novamente terminar. Mas também não estou com pressa, como eu falei. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Não esqueçam, agora quando terminar a live aqui, vai ficar uma caixinha de pergunta aqui no Instagram. Então, coloque a sua pergunta a respeito desse assunto de hoje, né? Sobre a autoridade de que Deus é Deus. Então, coloque a pergunta, que a dúvida que você ficou ali para a gente poder responder. Na quinta-feira a gente coloca. Então, vamos fazer abrir a caixinha de pergunta daqui a pouquinho ali no Instagram, então coloca a sua pergunta lá. Não esquecendo, domingo que vem nós temos o nosso culto novamente às 20 horas, desculpa, às 19h30 horas, sábado às 16 horas, né? 16h30 nós temos o culto jovem aqui, não percam o culto jovem, é maravilhoso para a vida de vocês, está tendo um estudo dos intencionais, então nós temos que ter a intenção de servir a Deus. E no domingo nós vamos continuar o nosso Jesus é Deus. Desculpa, Jesus é o caminho. Jesus é Deus é da terça. No domingo nós estamos falando sobre Jesus é o caminho. E nesse domingo nós vamos falar Jesus é o caminho para o céu. Gente, esses últimos 10, eu acho que esses últimos 10 cultos eu estou falando só a respeito da autoridade e que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é a vida, Jesus é o Salvador, Jesus é mestre, Jesus é o libertador da nossa vida, Ele é o nosso reconciliador, Jesus é tudo na vida da gente. Quando nós conseguirmos entender isso, nós vamos ver o quão maravilhoso é. É isso, meus queridos, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Vamos fazer uma oração e assim nós encerramos a nossa live. Querido Deus e amado Pai, eu quero erguer a minha oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que Tu fez na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu tem nos feito. Obrigado, Senhor, por Tu colocar no nosso coração essa ânsia, esse desejo de Te ter como nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por um dia Tu ter vindo aqui nesse mundo e ter morrido na cruz do Calvário para nos dar tamanha salvação. E obrigado, Senhor, por intermédio dessa morte, Tu ter mandado o outro Consolador, o Espírito Santo, para tocar em nossos corações e assim nos dar a vontade de acreditar em Ti. Por ter tirado de nós aquele desejo humano e ter colocado em nós o desejo carnal, porque não existe entre os homens um só que tenha vontade de bendizer e falar do Teu santo e maravilhoso nome. Mas o Teu Espírito Santo nos enche e coloca em nós esse desejo de louvar e bendizer a Teu santo nome. Coloca em nós o desejo de engrandecer as Tuas maravilhas, as Tuas benevolências, as Tuas beneficências. Muito obrigado, Senhor, por Tu ser esse Deus maravilhoso. E mesmo sendo esse Deus maravilhoso, como diz o salmista, ainda olhou para nós, homens, que não teria condição de fazer nada. E nos amou a tal forma, sendo nós ainda pecadores, e nos deu liberdade para sermos servos Teus. A palavra diz que Tu nos deu
o poder de nos tornar filhos de Deus. Muito obrigado, Senhor, por tu ser tão bondoso conosco. Muito obrigado, Senhor, por mesmo nós merecendo ser fulminados, as tuas misericórdias se renovam dia após dia. Muito obrigado, Senhor, por as maravilhas que tu tem feito. Eu não canso de te agradecer, Senhor. Se eu passasse uma vida inteira louvando e bendizendo o teu santo e maravilhoso nome, se eu passasse uma vida inteira engrandecendo esse teu santo nome, mesmo assim não seria suficiente, porque tu és, simplesmente tu és. Então, Senhor, que nós possamos colocar em nosso coração o quão grande é isso, o quão grande o Tu és na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Seja na minha vida, Senhor. Seja na vida dos meus irmãos. Seja, Senhor, na vida dos meus filhos. E assim nós possamos um dia novamente estar reunidos na Tua presença. Que saudade eu tenho, Senhor, de estar na casa do Pai. Eu quero muito estar na casa do Pai. Muito obrigado por tudo, abençoa todos os lares aqui representados. Coloca a tua paz, a tua alegria, a tua felicidade sobre todos eles. Não deixe faltar o pão de cada dia. E muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Até domingo, se Deus quiser, às 20 horas. Amém.